Bem, dando seguimento ao nosso curso, vamos agora passar aos principais microconstituintes dos ácidos. Se prepara as amostras, né, metalográficas para que o analista venha e veja esses microconstituintes, né? Então é bom ter uma noção exata do que ele vai ver para poder depois saber onde houve falhas ou onde acertamos. Então vamos começar a estudar esses microconstituintes dos ácidos. Antes de mais nada, é bom que se conheça um pouquinho do diagrama ferro-carbono. É um diagrama de fases, né? Nós estamos estudando os ácidos estão nessa região aqui, né? Abaixo de 2% de carbono em peso. Mas, basicamente, os ácidos que se aplica com muita quantidade dele na indústria estão abaixo desses 0,77. Ácidos daqui até os 2% são ácidos especiais, ácidos de alta dureza, com menor aplicação. Mas ácido, mesma definição de ácido, é a liga ferro-carbono com carbono abaixo de 2%. Então, é para situar apenas a região onde nós estamos, né? Vamos trabalhar agora. O principal dos componentes dos ácidos, o primeiro deles é chamado austenita, em homenagem a um metalurgista inglês, lá do século XIX, né, chamado Robert Austin, que estudou muito a questão do ferro e do aço e estudou, deram o nome dele ao chamado ferro-gama, que tem uma estrutura cúbica de faces centradas, CFC. Então, a austenita é homenagem a esse metalurgista que tem a estrutura cúbica de faces centradas, CFC. Os ácidos comuns, esse microconstituinte só é estável acima de 727 graus, no estado bastante quente, né? Perto entre as zonas de solidificação, ainda bem vermelho, bem material ainda bem aquecido, e a solidificação e o resfriamento. É a estrutura padrão dos ácidos inoxidáveis ao níquel. Consta de uma solução sólida de carbono no ferro-gama e apresenta uma estrutura de grãos poligonais irregulares. Possui boa resistência mecânica e apreciável tenacidade. Não é magnética, né? A austenita não é magnética. Aqui está uma micrografia da austenita. Observe que os grãos, como diz ali a definição anterior, são poligonais irregulares, né? Tem uns grandes, outros pequenos, né? Mas, em geral, as linhas que separam um grão do outro são linhas retas. Daí o nome poligonal. Esse é um aço inox 316L. É um aço 18 cromo 8 de níquel, de baixo carbono. O ataque foi feito com nital, que é a solução de ácido nítrico em álcool etílico, e aumenta de 400 vezes ao microscópio. Aqui está uma representação simplificada da austenita, né? É uma solução sólida de carbono intersticial no ferro-gama. Como eu disse anteriormente, o ferro-gama tem a estrutura cúbica de faces centradas. Observem que existem átomos verdes são átomos de ferro, né? Verde claro e escuro, né? ou neutro, são átomos de ferro. A face de cima tem 5, a face lateral tem 5, a face da frente também tem 5. E assim todas as faces têm 5 átomos de carbono, sendo que formando um quadrado, sendo com um átomo de ferro no meio de cada face. Daí o nome cúbica de faces centradas. Vocês perguntariam, o aço não é uma liga ferro-carbono? Onde está o carbono? O carbono, por ser um átomo bem menor do que o átomo de ferro, ocupa espaços intersticiais, vazios entre um átomo de ferro e outro.
não aparecem aí nesta figura, da figura cúbica de faces centradas, mas o átomo de carbono fica colocado nos espaços entre átomos de ferro, espaços chamados intersticiais. As soluções sólidas são todas assim, né? O átomo ocupando espaços vazios entre outros átomos maiores, ou um átomo ocupando o espaço do outro. Essa é uma solução sólida substitucional, quando o átomo da liga substitui outro átomo de outra substância, de outro elemento que compõe a liga. A ferrita é um outro tipo de solução sólida de carbono em ferro. A solução de ferrita é uma solução sólida de carbono intersticial do ferro alfa. O ferro alfa é uma solução, é composto de células cúbicas de corpo centrado. Notem que cada face tem 4 átomos de ferro, né? E existe apenas um átomo de ferro no centro desse cubo, aquele átomo vermelho. Também é ferro, embora de outra cor, né? Essa é a estrutura cúbica de corpo centrado, ou CCC, como está ali definido entre parênteses, né? Também neste caso, o carbono, para formar o aço, ocupa espaços vazios ou interstícios entre átomos de ferro. Aqui estão duas fotos, duas micrografias de ácidos carbono formados por ferrita. Aqui à esquerda, o aço AISI 1012, grãos de ferrita e ataque por nital, aumento 200 vezes. A ferrita, notem bem, são esses grãos claros, né? Os pontos escuros que se vê ali não são o carbono, tá? Aqueles pontos escuros são impurezas. O carbono está dissolvido na matriz da ferrita, né? Ele ocupa aqueles espaços intersticiais do ferro cúbico de corpo centrado que forma a ferrita. Está ali dissolvido dentro dos grãos. Não está aqueles pontos escuros que são impurezas. À direita também outro aço carbono ferrítico, é o aço AISI 1020, grãos de ferrita e grãos de perlita. Perlita é um componente também dos ácidos carbonos que possui mais carbono do que a ferrita, né? Então, notem que a diferença de carbono entre o ácido 1012 e o 1020. O 1020 apresenta muito mais áreas escuras, que são a perlita, do que o ácido 1012. Tem muito menos carbono. E nem chega a ressaltar a perlita, né? Sementita. A sementita forma-se quando a solubilidade do carbono no ferro é excedida. É o carboneto de ferro de fórmula Fe3C. É muito frágil e duro, apresentando dureza superior a 840 Vickers. É considerada como um não-metal ou como uma cerâmica. É muito resistente ao cisalhamento. Em baixas temperaturas, é ferromagnético. Perde esta propriedade a 212 graus Celsius, seu ponto de Curie. Tem um ponto de fundição acima de 1950 graus Celsius e é termodinamicamente instável a temperaturas inferiores a 1200 graus Celsius. O teor de carbono na sementita é 6,67%. Aí está uma micrografia da sementita. Rede de sementita clara e grãos de perlita em aço AISI 1085. Ataque nital, aumento 400 vezes. Notem que a perlita, no caso aí não está sendo analisada, mas a perlita tem uma estrutura de lâminas ou lamelas claras e escuras. As claras são ferrita
e as escuras são cementita. A rede clara em volta dos grãos de perlita, vamos repetir, é toda de cementita ou carboneto de ferro. A estrutura da cementita, de modo simplificado, espacialmente, é esta aí. É uma estrutura ortorrômbica ou é um prisma, né, de base retangular, faces também retangulares, né, que ocupa, forma grãos, ocupa espaços na matriz dos ácidos. É o Fe3C. Perlita. A perlita é o nome derivado de sua semelhança com a madrepérola, que esse microconstituinte apresenta ao microscópio. É a mistura mecânica de 88,5% de ferrita e 11,5% de cementita, em forma de finas lamelas dispostas alternadamente. A proporção de perlita nas ligas ferro-carbono cresce de 0% para o ferro puro até 100% para o aço eutetóide, que é o aço com 0,8% de carbono. Aí estão duas micrografias da perlita, né? É o aço eutetóide, que tem 0,8% de carbono, inteiramente perlítico. Notem a estrutura toda formada por lamelas de ferrita e cementita, lado a lado. Cada grão tem uma orientação diferente para essas lamelas. Basta olhar a figura, né? Ao lado dele, à direita, um aço hipoeutetóide, que tem menos de 0,8% de carbono. Esse aí tem 0,4% de carbono. Grãos de ferrita, grãos claros, e grãos de perlita, os grãos escuros. Notem também, se olhar com atenção, que esses grãos escuros têm lá as suas lamelas similares à perlita da foto à esquerda. Bem, aqui encerramos esta aula e até a próxima, então.